Essas coisas acontecem com os outros, com gente de novela, de fofoca de internet, não com caras como eu. Gente que chega em casa todo dia, paga o financiamento do apartamento, limpa a calha, conserta a torneira pingando no fim de semana. Eu não era chamativo. Não vivia atrás de emoção nem brincava com o perigo. Só era um cara comum, tentando construir uma vida tranquila. Mas hoje eu vejo que estava enganado. E posso admitir isso. Ainda assim, depois do que essa mulher fez, ela mereceu tudo o que aconteceu. Mas vamos por partes. A Lúcia costumava dizer que eu fazia ela se sentir segura. Era isso que ela dizia que queria, estabilidade. Algo firme, me dizia. Nada como os ex-namorados que sumiam no meio de uma viagem ou desapareciam por semanas. Ela dizia que tinha cansado de caos. E eu acreditei. Montei toda a minha vida baseado nessa crença. Nossa vida não era emocionante, mas era sólida. De rotina. A gente tinha nossos rituais. Ela fazia chá de camomila toda noite antes de dormir, e eu lavava as xícaras no dia seguinte. Ela tinha os hobbies dela, aula de yoga 3 vezes por semana, uma câmara DSLR que quase sempre ficava esquecida no armário do corredor, e o emprego no escritório de design, que ela parecia gostar, ou pelo menos falava como se gostasse. E eu, tinha minha garagem, minhas ferramentas, o almoço de domingo, quando às vezes exagerava no alho do pão ou me empolgava com um molho feito em casa. Nunca pedi muito, só queria paz, companhia. Achei que a gente tinha isso, a gente quase não brigava. Só o de sempre, ela deixava a roupa pela metade na máquina, eu esquecia de comprar as coisas do mercado. Nada explosivo, nada que parecesse uma rachadura na base. Tudo começou com algo tão inofensivo que hoje chega a parecer piada. A Lúcia queria transformar o apartamento num lar inteligente. Vivia falando disso há meses, termostato inteligente, luz controlada por voz, até geladeira que mandava lista de compras para o celular. No começo, eu achava graça, como em toda fase nova que ela inventava. Mas ela insistia. Sempre que passava um comercial de micro-ondas que falava, ou de casa que trancava sozinha, ela virava para mim com aquela cara, tipo criança olhando vitrine de loja de brinquedo. Então, uma hora, eu cedi. Uma noite, comentei com o meu melhor amigo, o Renato. Ele é o tipo de cara que respira código, trabalha com segurança digital, monta rede como se estivesse brincando de Lego. Achei que ele ia me orientar, mas ele fez uma cara estranha, sobrancelha franzida, boca meio torta, e mandou. Tem certeza de que é só isso que ela quer? Foram só algumas palavras, mas grudaram em mim como piche. Dei risada, P.O., para com isso. Achei que ele estava só querendo provocar. Eu e a Lúcia estávamos bem, não estávamos, mas naquela noite, deitada ao lado dela, enquanto ela rolava o feed no celular sem parar, as palavras do Renato ficaram tocando na minha cabeça feito música ruim. Eu tinha certeza, porque, para ser sincero, a Lúcia tinha mudado. Nada escandaloso. Só o suficiente para deixar aquela pulga atrás da orelha. O celular dela virou quase uma extensão do corpo. Agora vivia com senha, coisa que ela nunca ligou antes. E a rotina dela? Escorregadia. Noites, no escritório, retiros de yoga no fim de semana que ela só avisava quando já estava com a bolsa pronta. Queria acreditar que era paranoia minha, mesmo. Mas não parecia só isso. Então, quando falei para o Renato que ia seguir com a ideia da casa inteligente, ele assentiu. Mas os dois sabíamos que aquilo não era sobre tecnologia. Era sobre verdade. Começamos pelo básico. Luz, termostato, alguns assistentes de voz. A Lúcia ficou radiante, animadíssima. Disse que agora a gente estava entrando no futuro de verdade. Eu sorria e fingia entusiasmo. Dizia que só queria ver ela feliz. Mas nos bastidores, eu e o Renato instalamos bem mais que lâmpada inteligente e caixinha que responde comando de voz. A gente colocou sensores de movimento com câmaras escondidas. Uma no corredor, outra dentro do detector de fumaça da sala, e mais uma perto da porta dos fundos. Cobertura total. Tudo criptografado, seguro. Nível militar, segundo o Renato. E a Lúcia? Nem desconfiou. Eu dizia para mim mesmo que não era espionagem. Era clareza. Me apeguei a essa palavra. Só queria ver com nitidez, sem mais adivinhações. Sem mais virar à noite remoendo dúvida. Só respostas. Mesmo que eu não soubesse se estava pronto para elas. Cada câmara estava conectada direto ao meu celular. Eu tinha acesso ao vivo de todos os comodos, alertas de movimento, registros de portas abrindo, até os horários exatos em que o portão dos fundos rangia. O Renato cuidou de tudo. Foi minucioso. Isso aqui está à prova de tudo, ele disse uma tarde, mexendo na interface. Você vai saber de tudo antes mesmo dela perceber o que está fazendo. No começo, eu abria o app o tempo todo. Parecia até adolescente obcecado, atualizando o Instagram da Cres a cada minuto. Mas depois de uns dias, virou rotina. Só eu, o vídeo ao vivo, e aquele aperto constante no peito, que eu nem sabia nomear direito. Nas primeiras semanas, nada. Só a Lúcia sendo, a Lúcia. Chegava do trabalho com os sapatos de salto na mão, os ombros caídos. Acendia uma daquelas velas caras que ela adorava, com cheiro de eucalipto e preço de furadeira boa. Às vezes cozinhava cantarolando alguma música pop, andando pela cozinha como se estivesse num comercial. Em outras noites, se jogava no sofá com o celular na mão, rolando a tela sem parar, sorrindo sozinha, com os olhos grudados na tela. Eu queria perguntar, quem é que está fazendo você sorrir assim? Mas não perguntei. Em vez disso, eu só assistia. Me convenci de que era um jeito esperto de agir, que eu estava me protegendo, que, se tivesse alguma coisa acontecendo, qualquer coisa,
era melhor saber do que ficar no escuro, feito bobo. Mas aquilo me dava uma sensação estranha, como se eu fosse um fantasma assombrando minha própria casa, vendo a vida acontecer sem fazer parte dela. Às vezes eu ficava na garagem, celular na mão com a imagem ao vivo, assistindo ela a poucos metros de mim, mas me sentindo a quilômetros de distância. Era surreal, como se eu já tivesse sido trocado e ninguém tivesse me avisado. Até que, numa noite, tudo mudou. Lúcia chegou tarde, mais tarde do que o normal. O salto dela batia no chão como se fizesse questão de ser ouvido. E ela usava um casaco vermelho que eu nunca tinha visto, justo na cintura, ombros marcados. Aquele tipo de roupa que a pessoa veste quando quer chamar atenção. Parecia caro, estiloso, sexy. Não era a Lúcia que eu achava que conhecia. Ela falou pouco. Só murmurou algo tipo, coisa de cliente, e foi direto para o quarto. Mas a câmara do corredor mostrou o que ela fez depois. Pegou o celular e começou a mandar mensagem. Rápido. Como se os dedos não dessem conta da pressa. E aí, ela sorriu. Aquele sorriso leve, iluminado, que a gente não finge. O sistema não tinha áudio, mas eu não precisei de som para sentir o soco no estômago. O Renato viu também. Eu tinha dado acesso a ele, em parte para ter um respaldo, em parte porque não queria assistir aquilo sozinho. No fim de semana, ele veio jantar com a gente. Foi ideia da Lúcia, disse que fazia tempo que não recebíamos ninguém. Ela até fez aquele risoto chique que só preparava quando queria impressionar. Tudo parecia normal, normal demais. Tipo uma peça de teatro bem ensaiada, onde cada um sabia exatamente suas falas. A gente riu tomando vinho. Renato contou histórias do trabalho. Lúcia comentava sobre um cliente novo no escritório. Por um momento, eu quis acreditar naquilo, que talvez eu tivesse exagerado, que estávamos criando um problema do nada, que essa energia estranha era só stress, má fase ou coisa da minha cabeça. Depois do jantar, sentamos na varanda. Lúcia entrou para pegar a sobremesa, e o Renato se inclinou na minha direção. Ela é boa, murmurou, quase num sussurro. Eu não respondi. Só fiquei olhando pela janela, vendo ela sorrir sozinha enquanto arrumava os pratos. Talvez o Renato estivesse vendo algo que não existia. Ou talvez eu. Talvez nós dois. Essa era a pior parte, não saber. Ficar preso na dúvida se eu tinha deixado a insegurança me transformar em alguém irreconhecível, ou se finalmente eu estava enxergando tudo com clareza. Mais tarde, já deitado ao lado dela, fiquei repassando aquele jantar na cabeça. A risada dela. O olhar do Renato. O jeito como ela encostou de leve no meu ombro quando passou por mim. Era real. Ou tudo encenado. Fiquei encarando o teto, ouvindo a respiração dela do meu lado, calma, estável, e sem me sentir nem um pouco mais perto de uma resposta. Só mais fundo na neblina. Mas uma coisa era certa, as perguntas não iam sumir. E eu também não. Pelo menos, não ainda. A verdade apareceu enquanto eu estava fora, numa viagem de trabalho. Fui para um congresso em Belo Horizonte, só 2 dias. Quarto de hotel, café ruim, o de sempre. A Lúcia me deu um beijo de despedida como se estivesse tudo bem. Disse que ia sentir minha falta. Falou, se cuida. Naquela noite, liguei para o Renato do saguão do hotel, só para dar um alô. Nem cheguei a perguntar das câmaras. No fundo, eu estava torcendo para não ter acontecido nada. Talvez tudo estivesse mesmo só na minha cabeça. Talvez a Lúcia tivesse razão, e eu só estivesse passando por uma fase estranha, procurando problema onde não tinha. Mas aí a voz do Renato mudou de tom. Cara, você precisa ver isso, agora. Meu coração disparou. Subi os 3 andares de elevador como se estivesse carregando uma bomba no peito. Já no quarto, abri o app com a mão tremendo. E lá estava ela, Lúcia, em pé na sala, cabelo arrumado, aquele vestido vermelho, justo, o que eu dei de presente no nosso aniversário. Aquele que ela disse que era exagerado demais para sair comigo. Ela se serviu uma taça de vinho, conferiu o batom no espelho, e, como se fosse ensaiado, bateu alguém na porta. 3 homens. Estranhos. Pareciam prontos para alguma festa underground, camisa colada, relógio chamativo, perfume demais. Ela sorriu como quem estava esperando há horas. E deixou eles entrarem. Vi ela rir, servir bebida, aumentar o som. E aí, começou a dançar, devagar, com intenção, tirando a roupa como se não estivesse na nossa casa, no nosso tapete. Assim, sem cerimônia, a verdade chegou. E bateu na porta como se fosse dona do lugar. O pior não foi ver ela tirando a roupa na frente deles. Foi ver o jeito como ela olhava para eles. Tinha algo nos olhos dela que eu não via há anos, uma luz, um brilho. Não era só desejo, era algo mais quente, familiar, quase, carinhoso. Como a versão dela de antigamente, antes do silêncio, antes da rotina engolir a gente. Fiquei ali no quarto do hotel, celular numa mão, o app aberto, assistindo minha esposa dançar na nossa sala como se fosse o palco dela. O vestido vermelho escorregando do ombro, rindo como uma mulher apaixonada. Mas não por mim, por eles, pelos 3. Ela se movia de um para o outro com naturalidade, um servia bebida, e ela tocava a mão dele por um segundo a mais. Outro chegava perto para falar algo no ouvido dela, e ela passava os dedos no rosto dele com delicadeza. O terceiro girava ela devagar, como se já tivessem feito isso antes. Como se fosse coreografado, sem vergonha, sem hesitação, sem culpa, só carinho, por todos eles. E foi aí que caiu a ficha. Aquilo não era caso. Não era deslize de uma noite. A Lúcia não tinha só traído, ela tinha escolhido eles. Não só para o momento, mas de verdade, de coração.
como se tivesse arrancado partes do próprio afeto e distribuído entre eles, um pedaço para cada um. E eu era só o que sobrou. Não dormi naquela noite. Quer dizer, tentar eu tentei, mas fiquei deitado, encarando o teto do quarto, só com a luz suave do celular na mesinha, a tela ainda aberta na gravação. Eu dizia para mim mesmo para desligar. Tentava, mas a mão voltava ali, como se fosse reflexo, como um vício. Assisti de novo, depois de novo, não porque eu queria, mas porque não conseguia parar. Não era só o que ela fez, era como ela fez. O jeito que tocava eles, beijava eles, se movia entre os três como se pertencesse àquilo, e ninguém estranhava. Era íntimo demais, ensaiado demais para ser coincidência. Ela fez amor com cada um deles como se sentisse de verdade, com cuidado, com desejo, com tudo o que eu achava que ela tinha parado de dar fazia anos. Ficava ouvindo a voz dela, suave, rindo, sussurrando coisas que eu não conseguia entender, coisas que não eram para mim. E isso foi o que mais me destruiu. Não a traição do corpo, isso eu talvez conseguisse superar. Foi a traição do coração. Ela deu para eles as partes dela que eu achava que eram só minhas. E eu fiquei ali, preso na cama de hotel, vendo aquilo se repetir, num loop do qual eu não conseguia escapar. O vídeo virou uma ferida que eu cutucava sem parar, achando que a dor ia enfraquecer. Mas não enfraqueceu. Só continuava sangrando. Voltei de Belo Horizonte antes da hora. Cancelei o segundo dia do congresso, inventei uma desculpa dizendo que não estava me sentindo bem. A verdade é que eu não conseguia suportar a ideia de apertar mãos e puxar conversa enquanto tudo na minha vida desmoronava. No voo de volta, não comi, não dormi. Fiquei só olhando pela janela, com a cabeça rodando sem parar. Continuava ouvindo a voz dela, o jeito que ria com eles, os sussurros no pescoço de cada um como se estivesse em casa. Ainda conseguia ver os dedos dela acariciando o rosto de um, segurando o rosto de outro com um cuidado, como se fosse algo sagrado. Essa imagem me acompanhou até o desembarque, descendo a escada rolante, passando pela esteira de bagagem. Quando estacionei na frente de casa, eu já não sabia mais quem eu era. Ela estava na cozinha quando entrei, descalça, cabelo úmido do banho, cantarolando como se nada tivesse acontecido. Sorriu ao me ver, como se fosse só mais uma manhã. Como se eu não tivesse assistido ela se entregar para 3 homens na sala 2 dias antes. Fiz café, disse, levantando uma caneca. Achei que você ia chegar cansado. Olhei para as mãos dela, firmes, tranquilas, como se não tivesse nada para esconder. Quis gritar, quis jogar a caneca na parede, mas, em vez disso, só aceitei. Assenti com a cabeça. Sentei, porque eu precisava que ela se sentisse segura, que achasse que nada tinha mudado. Ainda não. A tempestade ainda estava vindo, e ela nem imaginava. Essa era a parte que mais me assombrava, não o que ela fez, mas o quão fácil foi para ela voltar para a rotina. Como se não significasse nada. Como se eu não significasse nada. Fizemos o café da manhã juntos, ovos mexidos e pão na chapa, como nos velhos tempos de fim de semana. Ela brincou com a minha barba por fazer, esticou o braço para tirar farinha da minha camisa. Eu olhava os dedos dela e só pensava onde eles tinham estado, em quem tinham tocado, o que seguravam quando eu não estava ali. E mesmo assim, ela sorria. Deixei ela continuar a encenação. Sentar na minha frente, comer os ovos como se o mundo não tivesse rachado bem debaixo dos nossos pés. Então, no meio de uma garfada, peguei o controle remoto. Pensei em fazermos um pequeno tour, falei, baixinho. Ela me olhou, confusa. Tour do quê? Apontei para a TV, da casa. Nosso novo sistema inteligente. Apertei o play. A tela piscou. E lá estava ela, vestido vermelho, taça de vinho, aquele olhar nos olhos. O primeiro homem entrou, depois o segundo, e o terceiro. Lúcia congelou, o garfo ainda na mão, a boca entreaberta, como se o corpo ainda não tivesse processado o que a mente já sabia. A sala se encheu da risada dela, da voz, dos movimentos, lentos, íntimos. O som da vida dela se despedaçando ali, ao vivo. Ela não disse nada, nem por um segundo. Quando o vídeo acabou, larguei o controle. Ela ficou encarando a tela preta, vazia, como se ainda visse o reflexo ali, como se quisesse voltar no tempo e apagar tudo. Aí, as palavras vieram, rápidas, nervosas, desfiando feito linha de costura arrebentada. Não foi o que parece, disse, com a voz trêmula. Era para ser só uma coisa leve, só uma fuga. Eu nunca achei que você fosse. Parou no meio, engasgou com a própria desculpa. Continuei em silêncio. Ela se levantou, começou a andar de um lado para o outro. Passava as mãos no cabelo como se isso fosse desfazer a verdade. Você não era para saber disso, murmurou. Não era para ser assim. Soltei o ar devagar. Você se apaixonou por eles. Ela virou o rosto de repente. Não negou, nem hesitou. Só desviou o olhar, os olhos agora marejados, os lábios tremendo. Eu não planejei isso, sussurrou. Não era para acontecer desse jeito. Era só para ser uma noite. Mas eles me veem. Cada um à sua maneira. Sentia algo mudar aqui dentro. Não era raiva, nem dor. Era vazio. Como se ela tivesse enfiado a mão dentro de mim e arrancado tudo. E eu era o quê? Perguntei. Só o cara que você usava de escudo enquanto montava outra vida com eles. O rosto dela se desfez. Você era seguro, disse. Mas com eles, eu sinto. Foi aí que eu entendi. Aquilo não era só traição. Era um adeus. Quando finalmente voltei para casa, o lugar parecia, parado. Não em silêncio, parado. Como se o tempo tivesse congelado ali dentro, esperando eu alcançar. O carro dela não estava mais na garagem.
o guarda-roupa, pela metade, o balcão do banheiro limpo, gavetas abertas, só o suficiente para mostrar o que faltava. Um último rastro do perfume dela no corredor, como uma digital esquecida numa vida que ela já tinha abandonado. E na mesa da cozinha, um bilhete dobrado, sem envelope, sem drama. Só a letra dela, firme, direta. Não tô pedindo perdão. Sei que fui eu quem destruiu a gente. Eu te amei, de verdade, mas eu não conseguia mais fingir. O que eu precisava, não estava aqui. Espero que um dia você entenda. E que encontre paz. De verdade, não era um pedido de desculpa. Era um ponto final, ou, pelo menos, a versão dela disso. Fiquei ali, parado, com o bilhete nas mãos, olhando para os lados, como se ela ainda pudesse estar em outro cômodo, como se tivesse esquecido algo. Mas não. Ela levou o que importava para ela. Levou a si mesma. O pior, eu nem fiquei surpreso. A real é que ela já vinha indo embora fazia tempo. Aquilo só foi o último passo. A porta se fechando atrás da mulher que um dia eu conheci. E o que viesse depois, era meu para encarar sozinho. Passava da meia-noite quando ouvi uma batida na porta. Lenta, pesada. No começo achei que estava imaginando. Não estava dormindo, só largado no sofá, no escuro, revendo tudo na cabeça. Mas aí veio de novo, mais forte. Levantei, com o coração acelerado. Olhei pelo olho mágico. 3 homens. Eles, os mesmos do vídeo, parados na minha varanda como se fosse uma visita de rotina. Não abri a porta. Só gritei. O que vocês querem? O da frente, alto, forte, parecia jogador de futebol americano, se inclinou. A gente precisa conversar. Fiquei em silêncio. A gente sabe o que você fez, disse outro. Você armou para ela. Filmou tudo. Meu peito apertou. Ela me traiu. Eu peguei no flagra. Isso não é armadilha, é a verdade. Não importa, o terceiro respondeu. Ela é um ser humano, cara. Você humilhou ela. Não tinha esse direito. Quase ri. Eu humilhei ela. Silêncio. Então o primeiro disse algo que eu não esperava. Ela foi embora. De todos nós também. Aquilo bateu mais forte do que eu achei que bateria. E então veio a ameaça. Se você mostrar esse vídeo para alguém, a gente volta. Entendeu? Não respondi. Eles ficaram mais um segundo ali. Depois foram embora. Você pensaria que não dava para piorar. Mas naquela noite, mais uma vez, eu não dormi. E de manhã, meu celular começou a vibrar. Primeira mensagem foi do Renato. Sem texto. Só um vídeo. Tour pela casa inteligente, vazamento de gravação. Mulher casada com 3 homens. Era aquele vídeo, o que a gente montou. Aquele que eu mostrei para a Lúcia na cozinha. Alguém tinha postado, editado, cortado e compartilhado. E agora estava circulando em fóruns, perfis de fofoca, e pior, gente analisando a linguagem corporal dela como se fosse um reality show sujo. Internautas especulando. Alguns defendiam, mas a maioria, não. Liguei para o Renato. Foi você que postou? Perguntei. Não, ele respondeu na hora. Juro. Só tinha aquele arquivo. Você, eu e ela. Só isso. Acreditei nele. O que deixava só uma possibilidade, Lúcia. Talvez num momento de culpa. Talvez para se vingar primeiro. Ou talvez só para incendiar tudo de vez. Seja qual fosse o motivo, agora estava feito. E em poucas horas, os amigos dela começaram a virar as costas. Uma, acho que colega de trabalho, postou um desabafo nos stories do Instagram. Ela nos arrastou para isso. Mentiu para todo mundo. A gente não sabia. Sabiam, sim. Mas agora a vergonha era contagiosa. E todo mundo começou a correr do incêndio. Aquela casa já não parecia mais um lar. As paredes ainda lembravam de tudo, dos momentos que achei que eram reais, das mentiras, da última manhã fria antes de tudo desmoronar. Nada dramático tinha acontecido desde então. Nenhuma batida na porta. Nenhuma nova mensagem. Era como se o mundo tivesse simplesmente seguido em frente, sem mim. Eu andava pelos corredores de supermercados sem ser notado. Ninguém me encarava. Sem cochichos, sem dedos apontando. Eu não aparecia no vídeo, então parecia só mais um cara qualquer comprando leite. Mas não dava mais para fingir que aquela casa ainda era minha. Coloquei o imóvel à venda. Disse a mim mesmo que poderia usar o dinheiro para recomeçar. Ir para longe. Talvez um lugar menor, mais calmo. O primeiro interessado apareceu, simpático, educado, até perceber de onde conhecia o lugar. O segundo nem quis entrar. A partir do terceiro, começaram as perguntas. É aquela casa. A história já tinha se espalhado. Mesmo que não me reconhecessem, a casa falava por si, o jeito que ela parecia por dentro, o clima pesado. Ninguém queria aquilo. Uma noite, sentei na varanda e fiquei pensando. Se compradores comuns não queriam nem chegar perto, talvez eu precisasse olhar para outro lado. Lembrei de uma conversa que tinha ouvido anos atrás, sobre empresas que alugavam casas normais para filmagens. Coisa adulta, sim, mas tudo legal, profissional, e bem pago. Parece estranho, eu sei, mas para eles, era só trabalho. Frio. Objetivo. Eles eram os únicos que conseguiam entrar num lugar daqueles sem estremecer. Não ligavam para o passado, só para o espaço, a luz, a planta do imóvel. Então mandei um e-mail. Uma semana depois, tudo resolvido. Dei uma última volta pela casa. Sem luzes inteligentes, sem telas, sem sensores. Só paredes nuas e cômodos silenciosos. A casa não era mais minha. E, pela primeira vez, isso não me doía. Encontrei meu novo lugar 2 estados ao sul, uma casinha simples, com telhado em A, encostada na beira de um bosque de pinheiros.
onde o ar da manhã tem cheiro de terra molhada e as noites são tão silenciosas que dá para ouvir a própria respiração. Sem vizinhos por perto para fazer perguntas, sem lembranças escondidas nos cantos, só chão limpo, paredes vazias e a promessa de sossego. Paguei à vista, não queria dever nada a ninguém, nunca mais. Na primeira noite, dormi no chão, num saco de dormir, sem móveis ainda, só eu, uma mochila, e um livro velho que não abria fazia anos. E, pela primeira vez em muito tempo, dormi a noite inteira, sem sonhos, sem imagens tremendo atrás das pálpebras. Comecei devagar, adotei um cachorro do abrigo, um grandão, meio manco, olhar cansado. Dei o nome de Bolota. Ele me segue para todo lado agora, como se entendesse o que é perder algo que você nem sabe nomear. Montei meus dias na base da rotina. Café na varanda pela manhã, caminhadas entre as árvores, um pouco de marcenaria no galpão dos fundos, nada sofisticado, só o suficiente para manter as mãos ocupadas e a cabeça quieta. Na cidade, me conhecem como o cara quieto que vive na dele. Gosto assim. Às vezes, quando o vento atravessa as árvores do jeito certo, penso nela. Sem raiva, sem dor, só com distância. Ela escolheu o caminho dela. E eu, enfim, encontrei o meu. A paz não foi algo que caiu no meu colo. Foi algo que eu construí.